A paz de Deus para o dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aprofundado aqui com a gente. Olá, é sempre um privilégio mergulhar nas escrituras com vocês. Hoje a nossa imersão nos leva a uma jornada fascinante, nós vamos voltar tipo uns 2.800 anos no tempo. Direto para os dias do profeta Amós. Exato, nós vamos focar especificamente no capítulo 5 do livro dele. E para guiar a nossa análise hoje, nós estamos utilizando a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, né? Isso mesmo. E também estamos trazendo aquelas percepções riquíssimas do comentário bíblico do Donald H. Sanuxidian. O material dele é fantástico. A nossa grande missão aqui é explorar como esse texto milenar aborda de uma forma bem absurdamente contundente temas que parecem ter saído do noticiário de ontem. Injustiça social, hipocrisia religiosa, sabe? E a responsabilidade de cada indivíduo diante da sociedade como um todo. Com certeza. O objetivo é desvendar o contraste marcante que o profeta desenha. O contraste entre o julgamento iminente que pairava sobre a nação inteira e a esperança que ainda era oferecida a quem decidisse mudar de rumo. Um contraste bem radical, aliás. Sim. Então vamos desempacotar isso. O tom que Amós adota logo nos primeiros versículos não é apenas duro, é quase uma ofensa pública considerando o contexto histórico, não é? A audácia do Amós é impressionante. Logo de cara, ele já começa o capítulo 5 convocando o povo para ouvir um lamento. Um lamento fúnebre. Exatamente. No contexto do Antigo Oriente Próximo, um lamento era estritamente um cântico de funeral. Era um poema carregado de luto, entoado no velório de um ente querido ou após a queda de um grande líder. Certo. O detalhe que torna essa abertura tão perturbadora é que Amós entoa esse cântico de morte para a nação de Israel enquanto ela ainda estava muito viva. E não só viva, né? Eles estavam super bem. Estavam vivendo uma verdadeira era de ouro. Sob o reinado de Jeroboão II, Israel experimentava uma expansão territorial inédita. Eles tinham controle de rotas comerciais, um boom imobiliário com casas de verão e de inverno. Era o auge da prosperidade. Para o pessoal que está nos ouvindo tentar visualizar o impacto bizarro disso, imagine a cena. É como se uma pessoa estivesse no auge do vigor físico, na melhor fase financeira da carreira. Esbanjando saúde. E esbanjando saúde depois de uma bateria de exames. Aí numa manhã linda, essa pessoa abre o jornal tomando café e dá de cara com seu próprio obituário impresso na primeira página. Caramba, sim. Detalhando como ela faleceu de forma trágica. É um choque de realidade brutal. E a intenção literária era exatamente rasgar essa bolha de falsa segurança. No versículo 2, Amós usa a imagem da Virgem de Israel, Urdela, que de repente sofre uma morte violenta antes do tempo. O poema diz que ela caiu para nunca mais se levantar, estendida no chão da própria terra. E o pior é que não tinha ninguém para ajudar. Absolutamente ninguém para estender a mão. E a tragédia implícita aí é o motivo desse abandono. O próprio Deus, que historicamente era o grande protetor, a havia abandonado devido à quebra flagrante da aliança. Sem a proteção divina, o destino já estava selado. Mas espera aí, quando a gente chega no versículo 3, o Amós apresenta uns números aterrorizantes. Ele fala de um cenário militar devastador. Pois é, ele fala de uma cidade que mandava 1.000 soldados para a guerra e via apenas 100 retornarem. E a que mandava 100, via apenas 10 voltarem vivos. Uma mortalidade de 90%. Falando em termos históricos, um exército não debandaria muito antes de chegar numa perda dessas. Amós não está só prevendo uma derrota, ele está descrevendo um extermínio, né? Essa observação é fundamental. Um exército antigo já entrava em colapso psicológico com perdas na casa dos 30%. Uma taxa de 90% significa que não teve rendição aceita. Significa aniquilação total. Uma sentença de morte inquestionável. Totalmente inquestionável. E literariamente, o profeta organiza essa mensagem usando uma estrutura retórica muito sofisticada, chamada quiasmo. Ah, aquele formato em espelho, onde os temas vão se afunilando em direção aos centros, certo? Exato. O quiasmo segue um padrão onde a primeira e a última ideia se conectam. A segunda e a penúltima também.
O que mais importa é o centro absoluto. O coração do texto. Isso. E no meio dessa tempestade toda de denúncias e lamentos, o centro foca inteiramente na soberania majestosa e inquestionável de Deus. Ele amarra todas as ações humanas ao fato de que há um Criador governando o universo. E ninguém escapa da jurisdição dele. E aqui é que fica realmente interessante, porque é dentro dessa estrutura pesada que a gente ouve o apelo central. O apelo à vida. Sim. No meio do velório antecipado, Deus diz através do profeta: busquem-me e vocês viverão. O julgamento estava decretado para a nação, mas ainda tinha um bote salva-vidas individual. E a grande ironia é justamente onde as pessoas estavam tentando buscar a Deus. E os lugares onde ele diz para não procurarem. Eles estavam indo para os lugares errados. Completamente. Os versículos 4 a 6 dão um choque teológico imenso. A nação inteira participava de peregrinações intensas. O Reino do Norte tinha seus grandes centros sagrados, Betel, Gilgal e Berseba. E esses lugares eram pesados em termos de tradição? Eram locais carregados de história patriarcal. Jacó teve a visão da escada para o céu em Betel, por exemplo. O povo acreditava que, por ser solo sagrado, frequentar aqueles santuários garantiria o favor de Deus. E a resposta de Amós é devastadora, porque ele manda não buscar em Betel e não entrar em Gilgal. E a forma como ele ataca o santuário de Betel é genial. É quase um deboche sagrado. Exato, ele faz um trocadilho com o nome do lugar. O domínio linguístico do Amós ali é letal. Betel era a joia da coroa da religião deles. Em hebraico, Betel significa literalmente casa de Deus. Mas ele muda o nome. Muda para Bet-Aven. A palavra Aven significa nada, vazio ou falsidade. É muito usada para se referir à impotência de ídolos de pedra. Então, de casa de Deus vira casa do nada. Ele olha para aquelas multidões no templo com os corais majestosos e diz que eles estão lotando a casa do nada. Buscar a Deus não é frequentar um local sagrado, é ter um comportamento ético real. Nossa, que golpe para a elite religiosa. Porque se a espiritualidade era só uma fachada consumindo tempo nessa casa do nada, como ficava o comportamento na rua? Geralmente a ética cai junto com a devoção vazia. E é aí que o texto entra nas denúncias sobre os tribunais. A transição de Amós faz muito sentido, da falência religiosa para a falência civil. No versículo 7, ele descreve o sistema de justiça usando a metáfora da losna. Que algumas traduções trazem como veneno. Isso mesmo. A losna é uma planta com extrato super amargo e tóxico. A inversão é absurda, porque os tribunais deveriam ser o hospital da sociedade, o lugar onde o fraco encontra amparo. O remédio para curar a opressão. Mas movidos pela ganância, os líderes transformaram o remédio num veneno fatal. E os crimes que ele detalha a partir do versículo 10 são tão fáceis de reconhecer. Ele aponta o dedo para juízes aceitando suborno e o ódio que eles tinham de testemunhas honestas. Eles detestavam quem falava com sinceridade. E o método para esmagar os pobres era sofisticado, não era um assalto na rua. Não, era uma opressão institucionalizada pura. O texto fala da cobrança de tributos de trigo. Os ricos manipulavam procedimentos legais para sufocar os pequenos agricultores que passavam por uma colheita ruim. Para trazer isso para a nossa realidade, claro, sem tomar partido político, é o equivalente daquelas práticas predatórias que a gente vê hoje em dia, né? Com certeza. Aquelas letras miúdas em contratos, taxas escondidas, coisas que parecem legais no papel, mas o objetivo é forçar famílias vulneráveis a perderem suas casas ou carros. Essa analogia é perfeita. A lei sendo usada como arma de extorsão. Mas Amós logo anuncia a justiça poética de Deus no versículo 11. Ah, a parte das mansões. Esses opressores construíram mansões de pedras lavradas. Era o material mais caro da época. Plantaram vinhas belíssimas, tudo financiado por corrupção. E o decreto divino corta isso na raiz. Eles não vão morar nas casas, nem beber do vinho. Um castigo sob medida. Mas ainda além dessas denúncias, tem um detalhe no versículo 13 que sempre causa espanto. Se conectarmos isso ao quadro maior, o versículo 13 é o diagnóstico mais triste sobre a deterioração daquela sociedade. Amós diz que numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Isso não é um conselho para ser covarde. De forma alguma. É o reconhecimento profético de que o ambiente estava tão envenenado
que denunciar acabaria só na destruição da pessoa. Falar não trazia justiça de volta, só atraía a fúria do sistema contra a própria família. A balança estava totalmente quebrada, e para assegurar que essas ameaças não soassem como palavras ao vento para esses poderosos, Amós faz aquela pausa estratégica, o zoom out cósmico que estava no centro do quiasmo. Exatamente. E pensando bem, como Amós era um pastor de ovelhas, faz muito sentido ele olhar para o céu noturno para invocar o poder de Deus. O céu era o teto diário dele, né? Sim, a perspectiva biográfica dele enriquece os versículos 8 e 9. Ele conhecia a imensidão do céu. Ele invoca o Criador usando fenômenos astronômicos, citando o sete estrelo, que conhecemos como as Pleiades, e o majestoso Órion. E ele também lembra do controle sobre a natureza. Ele lembra que Deus orquestra a rotação do planeta, transformando a escuridão em manhã e escurecendo o dia na noite, e comanda as águas do mar, derramando sobre a terra. Agora, quem está ouvindo pode perguntar, por que trazer constelações no meio de uma denúncia de corrupção nos tribunais? É uma questão de jurisdição. Exato. Amós olha para os poderosos em suas fortalezas de pedra lavrada, super orgulhosos, e diz: observem a ordem inabalável do cosmos. O Deus que segura Órion no lugar é o mesmo que vai julgar os seus tribunais corrompidos. É um contraste brutal. A autoridade humana é risível diante do Criador. Nenhuma riqueza esconde o ser humano do olhar desse juiz. E essa certeza de julgamento nos arrasta para uma das viradas de expectativa mais aterrorizantes de todo o texto bíblico. A partir do versículo 18, ele confronta o grande anseio popular, o dia do Senhor. Aquele evento que eles tanto esperavam. A teologia da rua encenava que, por serem descendentes de Abraão, esse dia seria um triunfo cósmico, que Deus exterminaria os inimigos políticos deles. Eles queriam muito que esse dia chegasse. Havia uma presunção de que a liturgia correta os transformava nos favoritos de Deus. Não importava a corrupção. Mas Amós desfaz essa ilusão com uma verdade insuportável. Israel havia quebrado a aliança. Por pisarem nos pobres, eles mesmos viraram o inimigo. O soberano não marcharia contra a Assíria para defendê-los. Ele marcharia contra Israel. Amós decreta que o dia do Senhor seria um dia de trevas e não de luz. Eles queriam uma festa e estavam encomendando o próprio funeral. E a ilustração que ele usa no versículo 19 é quase cômica, se não fosse tão sombria. A ilustração beira um humor negro para fixar a mensagem. Ele descreve um homem correndo desesperado, fugindo de um leão. No meio da fuga, ele dá de cara com um urso. E, milagrosamente, ele consegue fugir dos dois. Chega em casa e bate a porta. Ele acha que está no santuário de segurança. Exausto, ele encosta a mão na parede de casa para descansar e é picado por uma cobra. Uma cobra peçonhenta na própria parede. O que deixa isso forte é o local da morte. Não é no campo aberto, é dentro de casa. O lugar onde ele tinha certeza de que estava salvo é o cenário da ruína dele. A falsa segurança vai desmoronar de dentro para fora. Não tem manobra jurídica que contorne o tribunal do Criador. Mas então, o que isso significa para a vida religiosa deles? Como Deus recebe os cultos e sacrifícios gigantescos? A linguagem original, nos versículos 21 a 23, carrega o peso da ira sagrada. Deus declara categoricamente que odeia e despreza as festas religiosas deles. Rejeição visceral mesmo. Total. Ele diz que não suporta nem o cheiro dos ajuntamentos sagrados. Eles seguiam os ritos, traziam bezerros gordos, e Deus avisa que não vai nem olhar para isso. Ele chega a dar a ordem para desligar o som do templo, afastar o barulho dos cânticos e as melodias das liras. O que para eles era o ápice da adoração, com corais enormes, para Deus era ruído irritante. E por quê? Porque as mãos que dedilhavam as harpas no domingo eram as mesmas mãos que arrancavam a terra da viúva no tribunal na segunda-feira. A conduta perversa contaminava a liturgia toda. E o que é fascinante aqui é como Amós chega ao clímax ético da profecia no versículo 24. Em resposta a essa religiosidade, Deus diz: corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Isso tem tudo a ver com a geografia da Palestina, não tem? Sim, a região é cheia de riachos sazonais.
Nas chuvas parecem rios caudalosos, mas no verão secam e enganam os viajantes. A justiça deles era como esse riacho enganador, só aparecia quando era conveniente. Quando tinha público para aplaudir. E Deus exige um ribeiro perene, uma fonte inesgotável. Uma justiça que flui de forma constante, ininterrupta, resistente às estações mais difíceis. Integridade contínua, não performance religiosa. E nos últimos versículos, Amós revela que essa falsidade espiritual não era um erro recente, era crônico, desde o tempo do deserto. Nos versículos 25 a 27, Deus confronta o passado. O coração dele sempre esteve dividido. Amós revela uma idolatria velada no deserto. Eles adoravam deuses astrais como Sicut e Quium. Ligados a Saturno, comum nos povos vizinhos, né? Isso. Eles mantinham a fachada do culto a Deus, mas carregavam os próprios deuses de conveniência. Uma mistura letal. Extorsão financeira contra os irmãos e idolatria encoberta. E o veredito no versículo 27 é que Deus vai mandar eles para o exílio, para além de Damasco. Historicamente, apontando para a Síria. O exílio era a punição máxima, a remoção física da proteção de Deus. O Criador usaria a Síria como instrumento da justiça inquestionável dele. A riqueza dessa mensagem de 28 séculos atrás é esmagadora. E pensando em quem está nos ouvindo agora, que reflexão a gente pode levar para digerir no restante do dia? O texto levanta uma questão atemporal. O que acontece quando as estruturas em que mais confiamos, nossos sistemas de justiça e nossas práticas religiosas perdem o verdadeiro propósito de amar e proteger o próximo? Uma provocação muito forte. Sim. Fica o convite para examinarmos onde estão ancoradas as nossas próprias noções de justiça e devoção. Se nosso compromisso ético flui constantemente, como aquele ribeiro perene, ou se estamos apenas encenando. Essa reflexão nos convoca a alinhar as nossas convicções com as nossas práticas diárias. E assim encerramos a nossa imersão profunda de hoje no livro de Amós. Foi excelente. Para todos que nos acompanharam até aqui, nós informamos que o áudio vai continuar agora com um louvor lindíssimo, inspirado exatamente na mensagem profunda deste capítulo. Fica o nosso convite caloroso para que continue em comunhão e devoção a Deus após este estudo, ouvindo este louvor. A paz de Deus e até a próxima. Assim diz o Senhor, a casa de Israel: busquem-me e vocês viverão. Não busquem as ilusões dos seus santuários, pois eles serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor para que Ele não irrompa como fogo, um fogo que ninguém poderá apagar. Pois eu sei que são muitas as transgressões de vocês, e graves são os seus pecados. Vocês oprimem o justo e rejeitam o pobre na porta da cidade. Vocês construíram casas de pedras lavradas, mas nelas não vão morar. Plantaram vinhas excelentes, mas não beberão do seu vinho. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como um ribeiro que nunca seca. Deixem a justiça rolar, pois aquele que fez as estrelas e transforma a sombra em manhã, o seu nome é Senhor. O seu nome é Senhor.
odeio, eu desprezo as festas de vocês. Não sinto prazer nas suas assembleias solenes. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos. Eu não quero ouvir a melodia das suas liras. Deus não quer o nosso som se não tiver o nosso coração. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como um ribeiro que nunca seca. Deixem a justiça rolar. O seu nome é Senhor. O seu nome é Senhor. Deixem a justiça rolar. O seu nome é Senhor. Deixem a justiça rolar. Busquem o bem e não o mal. Para que vocês vivam. Deixem a justiça rolar.